Primeira página, notícias sensacionais, aliás, seu boletim de notícias diário, você que já está se acostumando por aqui. Todos os dias estaremos trazendo, aliás, as informações mais importantes no Brasil e no mundo. Hoje várias notícias importantes. Seja bem-vindo, essa é a Rede Relâmpago. Hoje é dia 16 de abril de 2025, são 9 horas e 39 minutos. Antes eu quero te fazer um convite, antes dessa edição do dia 16 de abril, quero te fazer um convite para você seguir o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Por lá todas as lives, desde junho de 2020 até hoje, todas as lives estão por lá para você conferir tudo na íntegra, tudo inteirinho para você, todo o conteúdo de Vitor Costo e seus especialistas, seus 11 especialistas sensacionais. Beijo para todos, se inscrevam no canal. Vamos começar o nosso jornal de hoje com notícias do Minha Casa Minha Vida. O governo federal anunciou nesse mês novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida. O novo modelo inclui a ampliação do financiamento habitacional para famílias com renda de até R$12 mil. Essas famílias vão compor a chamada faixa 4 do programa e, segundo o governo, terão acesso a juros menores que os praticados atualmente no mercado. Boa notícia! A nova faixa deve começar a valer na primeira quinzena de maio. A data exata ainda não foi informada. As regras foram aprovadas nesta terça-feira, dia 15, pelo Conselho Curador do FGTS. Essa nova faixa do Minha Casa Minha Vida será voltada para famílias que têm renda mensal entre R$8.600 e R$12 mil. Essas famílias poderão financiar imóveis que têm um valor total de até R$500 mil. Entre as condições já anunciadas estão o financiamento de até 420 meses, 35 anos, taxa de juros de 10% ao ano, abaixo das taxas atuais de mercado, acima de 11% ao ano, 11,5%, sem subsídio do governo, ou seja, a família paga o valor integral do imóvel. A medida, segundo o governo, representará um potencial aumento inicial a 120 mil famílias. Que bacana! Todo projeto, toda a campanha boa, né, que é dada pelo governo, a gente precisa enaltecer, porque realmente o povo precisa de algumas campanhas bem bacanas, né? Vou falar de notícia internacional agora. O site oficial da Casa Branca nos Estados Unidos afirmou nessa terça-feira, ontem, que a China agora encara tarifas de até 245% como resultado das ações retaliatórias do país asiático. Olha isso. A informação consta em um documento divulgado pelo governo americano, mas não explica como os Estados Unidos chegaram ao cálculo dessa taxa que será aplicada sobre os produtos chineses. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, respondeu o questionamento de jornalistas locais sobre as tarifas de 245%, afirmando que podem perguntar ao lado americano o valor específico das tarifas e que a China deve manter sua posição, segundo o jornal estatal chinês Global Times. No documento, a Casa Branca detalha as principais decisões da política econômica e comercial do presidente Donald Trump e classifica as tarifas como forma de nivelar o campo de atuação e proteger a segurança nacional dos Estados Unidos. Em 2 de abril, relembrando o que Trump chamou de Liberation Day, ou Dia da Libertação, o governo americano impôs uma tarifa de 10% sobre mais de 180 países, além de individualizar tarifas recíprocas para os países com os quais os Estados Unidos têm maiores déficits comerciais. As taxas chegam até 50%. Desde então, a Casa Branca, mais de 75 países já procuraram os Estados Unidos para discutir novos acordos comerciais e de reduzir, assim, as tarefas. Para dar mais tempo para as negociações andarem, o Trump anunciou uma pausa nas tarifas recíprocas individualizadas em 9 de abril, mantendo apenas as taxas de 10% sobre todos os países até 90 dias. A exceção foi a China, que não procurou os Estados Unidos para negociar e retaliou, aumentando também as alíquotas das tarifas cobradas sobre as importações americanas. Seja bem-vindo, essa é a Rede Relâmpago, essa é a primeira página, notícias do Brasil e do mundo. Aqui ao vivo hoje, dia 16
16/4/2025. Vamos saber agora notícias sobre trabalho, sobre carreira. As empresas brasileiras que participaram de um experimento sobre a semana de 4 dias de trabalho notaram um aumento de 60% no engajamento dos funcionários um ano após a redução da jornada. A colaboração também cresceu 85,4%, contribuindo para uma melhora de 61,5% na execução dos projetos e 44% na capacidade das equipes cumprirem prazos. Só notícia boa. Os funcionários, por sua vez, relatam mais energia para realizar as tarefas, redução da ansiedade e insônia e melhora da conciliação da vida pessoal e profissional. Mais de 70% das empresas, inclusive, disseram ter aumentado o faturamento no último ano. Apesar disso, levantaram preocupações sobre a manutenção do modelo a longo prazo, especialmente em períodos de alta demanda ou mudanças organizacionais. Essas informações estão no relatório divulgado pela 4Day Week Brasil, uma organização sem fins lucrativos, parceira do Brasil na 4Day Week Global, que viabilizou o experimento no país e já fez vários testes parecidos ao redor do mundo. Ao todo, 19 empresas concluíram o projeto no Brasil. Foram 3 meses de preparação, de setembro a dezembro do ano passado, até que em janeiro os trabalhadores começaram a atuar com a carga horária reduzida. Ao invés de, aqui, me desculpe, que ao invés de retirar, vamos dizer assim, o áudio, aliás, a notícia, eu retirei o áudio do nosso programa. Bom, enquanto isso, deixa eu fazer para vocês um convite, o convite que eu fiz logo no início do nosso programa, que foi a de se inscreverem no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Por lá, todas as lives, todas elas desde junho de 2020 até hoje, todas as lives estão por lá. Então, fique à vontade para explorar, para curtir, compartilhar todo o nosso conteúdo. Bom, vamos de volta agora com hábitos simples que podem dar um gás, transformar sua rotina. Atenção à notícia, a super notícia sobre saúde. Vamos lá, hoje nessa quarta-feira, 16/4, o Dia das Mães é preenchido com inúmeras tarefas diárias, né, gente? Está chegando aí o Dia das Mães. As tarefas são levar e buscar os filhos na escola, realizar afazeres domésticos, trabalhar. Diante de tantas atividades, é quase inevitável ficar sem motivação e com baixa energia. A boa notícia é que é possível hackear o cérebro para aumentar a sensação de bem-estar. E o segredo está na dopamina. Esse neurotransmissor é responsável por regular as funções como humor, motivação, prazer, aprendizado, atenção, controle motor e até mesmo a saúde intestinal. A dopamina, ela rege tudo. É importante destacar que a dopamina está associada ao sistema de recompensa do cérebro. Quando uma pessoa, por exemplo, come seu alimento favorito ou faz um hobby, esse neurotransmissor é liberado. Como resultado, há um aumento de sensação de prazer. Para te ajudar a dar um up no humor, o médico gastroenterologista Marcos Jacobi, a quem a gente agradece o conhecimento compartilhado, indica 5 hábitos que podem contribuir para o aumento de dopamina no corpo. Primeiro hábito, prática de exercícios físicos. Atividades aeróbicas e alongamento levam à liberação de dopamina e outros neurotransmissores que promovem o bem-estar. Segundo hábito, meditação. Essa é uma prática usada para a redução do estresse, mas pode aumentar também a produção de dopamina. Terceiro hábito, encontrar um hobby. Certas atividades como pintura, jardinagem ou música também estimulam o sistema de recompensa. Boa alimentação. Outra forma de aumentar os índices de dopamina é pela boca. Isso mesmo, porque alguns alimentos fornecem nutrientes necessários para a síntese dessa substância química. Entre eles estão a beterraba, vegetais folhosos, banana, abacate, maçã, amêndoas, sementes de abóbora, chá verde, ovos, peixes e carnes magras. Segundo Jacob, esses alimentos são ricos em tirosina, um aminoácido precursor da dopamina. E o quinto é a exposição ao sol.
Esse hábito eleva a produção de vitamina e também de dopamina e também de vitamina D. Bom, esses hábitos, legal. Mauro Giacomi, obrigado por compartilhar conhecimento com a gente. Notícias internacionais, vamos lá, notícia polêmica. O governo dos Estados Unidos concedeu o visto de entrada à deputada federal brasileira Erika Hilton do PSOL, considerando seu gênero como masculino. Erika é uma das 2 primeiras parlamentares trans na Câmara dos Deputados. Em 2023, antes da atual gestão de Donald Trump, ela já havia conseguido um visto semelhante para os Estados Unidos, mas com a informação de acordo com sua autodeterminação de gênero como mulher. Erika Hilton foi convidada a participar do evento Brasil Conference at Harvard e Meet 2025, que aconteceu nessa semana em Cambridge. Sua participação foi autorizada pela presidência da Câmara dos Deputados como missão oficial parlamentar dos Estados Unidos. Notícias da Inglaterra agora, no Reino Unido. A Suprema Corte do Reino Unido decidiu nesta quarta-feira que mulheres trans não se enquadram na definição legal de mulher para efeitos de legislação de igualdade no país. O vice-presidente do tribunal, Lord Hodge, afirmou em um resumo da decisão que a Corte deliberou por unanimidade que os termos mulher e sexo na Lei da Igualdade de 2010 se referem apenas ao sexo biológico, uma decisão considerada preocupante para grupos ativistas LGBT+. A decisão histórica ocorre após batalha judicial de anos sobre se mulheres trans podem ser consideradas mulheres segundo a lei de 2010, que visa prevenir a discriminação com base em gênero, sexualidade, raça e outras características. Lord Hodge afirmou, porém, que a deliberação desta quarta não desampara as pessoas transgênero. Notícias do nosso Congresso Federal agora para você no primeira página, nosso telejornal. Olá, Ellen Kathleen, bom dia. Bom dia a todos que comparecem, que estão aqui na Rede Relâmpago, curtindo o nosso telejornal. Obrigado pela presença, curtam, compartilhem, chamem amigos. Manda esse aviãozinho para os amigos lá, né? Que eles chegam aqui na live e podem ver o nosso primeira página, nosso grande telejornal. Hoje, dia 16 de abril de 2025. Temos notícias também de esporte, tem notícia do Congresso Federal. Vamos lá, Congresso? Ok, pronto. A cúpula do Congresso e ministros do Supremo Tribunal Federal estão analisando uma alternativa à proposta de anistia que está na Câmara. A ideia é aprimorar a lei existente, reduzindo a pena de réus de menor importância condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A atual lei do golpe de Estado não permite diferenciar e financiadores, organizadores e líderes dos demais réus de menor importância. Caso, por exemplo, de Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 anos por participar de ataques antidemocráticos em Brasília e pichar a Estátua da Justiça. O bloco política do G1 teve informações com fontes do STF e Congresso de que o caminho negociado para a aprovação do projeto de lei para diminuir 1/6 a 1/3 da pena de réus de menor importância, e o mesmo projeto criaria uma motivação para aumentar a pena dos líderes na tentativa de golpe. Essas notícias sobre o PL da anistia estão dando o que falar. Nós temos mais uma por aqui, ó. Os integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva pretendem pressionar nos próximos dias deputados filiados da base e do Centrão que assinaram o requerimento para acelerar o projeto de lei que anistia os golpistas de 8 de janeiro. O requerimento já atingiu as 257 assinaturas mínimas e foi protocolado formalmente nesta segunda-feira, dia 14. Nessa etapa, ninguém pode tirar formalmente o apoio à urgência. Ainda assim, o governo avalia que pode conseguir um aceno público de 30 deputados que, mesmo sem poder recuar na assinatura concreta, poderiam se manifestar politicamente retirando o apoio à proposta. O Planalto avalia que, se isso acontecer, o requerimento de urgência perde força do ponto de vista político, o que ajudaria o presidente da Câmara, Hugo Mota, a sustentar a posição atual de não colocar a urgência em votação. Adicionalmente a essa tratativa, o governo estuda como cobrar a fidelidade dos partidos que têm cargo no governo, e ainda assim deram apoio amplo ao requerimento de urgência da PL da anistia. O governo, segundo apurou o G1, quer dar exemplos de força
Segundo o interlocutor do governo, isso inclui até mesmo cortar cabeças de deputados e seus afiliados que têm cargos no executivo, e que mesmo com esses cargos decidiram apoiar a anistia. Notícias do esporte. Ontem teve vitória do Ceará sobre o Vasco da Gama por 2-0. Parabéns ao Ceará. E hoje temos partidas importantes no Campeonato Brasileiro. A partida entre Santos e Atlético Mineiro na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro pela quarta rodada do Brasileirão. Coloca frente a frente dois brasileiros em atividade com mais gols na carreira, Hulk e Neymar. A dupla já foi companheira de seleção, mas nunca se enfrentaram. Hulk tem um gol a menos que Neymar em jogos oficiais. O atacante do Atlético tem 441 gols. Já o jogador do Santos tem 442. Em fevereiro, os dois chegaram a ficar empatados no ranking. Na ocasião, ao ser questionado sobre passar Neymar, Hulk brincou sobre a diferença de idade entre os dois. Hulk fez 39 anos nessa temporada, Neymar tem 33. A dupla faz parte do ranking dos 10 maiores artilheiros em atividade no mundo. O português Cristiano Ronaldo encabeça a lista com 934 gols, seguido por Messi com 858. Logo depois vem Robert Lewandowski com 710, e aí vem um hiato bem grande. Luis Soares com 587, Karim Benzema tem 493, Edson Cavani tem 462, Harry Kane tem 445 gols, Dzeko tem 445 também, igual ao Harry Kane, Neymar 442, Hulk 441. E hoje pelo Campeonato Brasileiro, muitos jogos importantes, além do Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Você está convidado a assistir e se emocionar. Temos hoje, 18h30, no Engenhão, Botafogo e São Paulo. Às 19 horas tem Mirassol e Grêmio, tem na Ilha do Retiro Sport e Red Bull Bragantino. 19h30, jogos às 19h30, no Neoquímica Arena, Corinthians e Fluminense, e no Beira-Rio, Internacional de Porto Alegre e Palmeiras, grande jogo. No Maracanã, às 21h30, temos Flamengo e Juventude. Na Vila Belmiro, o jogo que a gente acabou de falar, Santos e Atlético Mineiro. E no Barradão, Vitória e Fortaleza. Amanhã, a rodada completa com Cruzeiro e Bahia, no Mineirão, às 21h30. A Liga dos Campeões está bombando, né, gente? Está chegando aí na fase final, né? Estamos classificando para as semifinais dos times. Bom, enfim. O Real Madrid tem uma tarefa muito difícil. Vamos ler a matéria. Remontar. Provavelmente não foi nenhuma outra palavra foi repetida tanto essa semana em Real Madrid. Em Madrid, aliás, na Espanha. Depois da derrota do Real Madrid por 3-0 para o Arsenal no jogo de ida das quartas de final da Champions League, os torcedores merengues se apoiam em um histórico recente para acreditar numa vitória marcante. Uma virada sensacional precisa. Para fazer 4 gols ou 3 para levar para os pênaltis. Vamos dar uma relembrada aqui em algumas tarefas que o Real Madrid acabou assumindo. Por exemplo, venceu o Wolfsburg nas quartas de final dos anos 15 e 16, após ter perdido por 2-0 na primeira partida. Então acabou vencendo o Wolfsburg por 3-0 e se classificou. Em 2021, na temporada 21-22, o Real Madrid perdeu para o Paris Saint-Germain por 2-0 e acabou vencendo por 3-1 e se classificando. Real Madrid e Chelsea. Assim como nas oitavas, o Real Madrid voltou a se classificar de forma dramática. O time de Carlo Ancelotti venceu o Chelsea por 3-1 no jogo de ida, e no jogo de volta o placar foi dominado pelo time inglês. Foi 3-0, mas a classificação acabou sendo do Real Madrid. Enfim, teve histórico aí de muitas vezes o Real Madrid conseguir essa virada e conseguir a classificação. E como está valendo a vaga para a semifinal da Champions, todo mundo ligado a esse jogão de bola. A cotação do dólar hoje está a R$ 5,89, R$ 5,89 do dólar. E o clima no Rio de Janeiro, hein? 24 graus no Rio nesse momento, a máxima hoje pode chegar a 26. Amanhã temos 27 graus, só um grauzinho, né, a máxima. Na sexta também 27, no sábado possibilidade de chuva e no domingo também. No sábado 27 e no domingo cai para 26 graus.
essa temperatura prevista para o Rio de Janeiro. Estamos chegando ao final do nosso primeira página, são 9 horas e 59 minutos, no dia 16 de abril de 25. Gente, eu quero deixar aqui, eu sempre estou terminando com dicas de livros. E hoje eu quero, claro, para quem acompanha a Rede Relâmpago, viu que ontem eu estava lá no lançamento, na noite de autógrafos, do livro Os Tempos do Destino, lançado pela editora Rocco. O selo Rocco Ilumina, que é um selo voltado para a espiritualidade, voltado para coisas boas, reflexivas. E ontem teve aqui, olha que foi um brilhantismo, gente. Márcia Peltier, essa jornalista aqui, vamos desprezar em comentários, né, gente? Não precisa falar tanto da história da Márcia Peltier, ela é sensacional, uma história vasta no jornalismo, uma história super rica. E ela é autora de vários livros, esse é o 10º dela, ela lançando o livro aí, Os Tempos do Destino, reflexões sobre os ciclos da vida e a sabedoria dentro de nós. Márcia, ontem eu estive no seu lançamento, no lançamento do livro, foi sensacional, parabéns pela noite de autógrafos. Cláudio Pereira, esposo da Márcia, beijo meu querido, beijo carinhoso, me recebeu muito bem também por lá. E nós fizemos um vídeo bem bacana, a Márcia explicou um pouquinho sobre esse livro maravilhoso que eu estou começando a ler. Comprei, já está aqui já. Muito obrigado, Márcia. Teve dedicatória, gente. Está aqui, ó. Vou tirar aqui, muito bem. Ó, aqui, ó. Vendo? Legal? Aí. Escreveu para Vitor que esse livro seja uma boa companhia. Aí. Márcia Peltier, essa indicação de livro para hoje. Gente, vamos chegando ao final do nosso programa. Essa é a primeira página, notícias mais importantes do Brasil e do mundo, repassadas aqui na Rede Relâmpago. Relâmpago mais que lives. Compartilhamos conhecimento. Um beijo grande e um ótimo dia para você.